Tá? Antes de começarmos os recursos PES que estão lá no 1009 e seguintes, vou destacar para vocês algumas questões importantes da ordem dos processos no tribunais. Tá? Porque teoria geral dos recursos é no 994. Mas considero extremamente importante, tá? Trabalhar a ordem dos recursos no tribunal, tá? Dos processos, que é o 929 e seguintes. Vou destacar alguns pontos, não tenho como trabalhar exaustivamente esta parte, mas é conveniente destacar para a parte recursal algumas questões. Por exemplo, primeira questão relevante disso aí. Isto é algo absolutamente fundamental. O quê? O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto dentro do mesmo processo ou em processos conexos. Olhem só que interessante. Olhem só que interessante. Vamos lá para o 930, para o parágrafo único do 930. Diz lá, o primeiro recurso protocolado no tribunal, né? O primeiro recurso protocolado no tribunal, ele deve, tá? Ele deve tornar prevento o relator. Então, vamos lá. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Então, dentro da ordem dos processos do tribunal, este é um artigo, este é um recurso absurdamente fantástico. Por que ele é muito bom? Ele é muito bom porque apara uma série de questões na prática. Nós, advogados, o maior problema para nós, advogados, reside em saber quem vai julgar o nosso processo. E por que isso é importante? Porque hoje há uma, digamos assim, uma loteria. Se o meu processo cair numa Câmara, eu conhecendo a jurisprudência, vou dizer, a probabilidade é que ele seja provido. Se cair na outra Câmara, a probabilidade é que ele não seja provido. E vou dar um exemplo. Algum tempo atrás, as câmaras de direito de família aplicavam a decisão da seção, das decisões da seção do TJ, em que, havendo caso de modificação de alimentos, dizia que a eficácia era ex tunc, que deveria retroagir. Uma das câmaras dizia que, e aplicava esse entendimento, de, olha, mesmo que não seja correto, aplica o efeito ex tunc por decisões do próprio STJ. Outra câmara dizia o seguinte, olha, como não é súmula vinculante, para nós aqui é ex nunc. É diferente. É a partir daqui e não vai retroagir. Isto é um problema. Isto é um problema muito grande. Então, muitas situações, eu não sei como eu vou me comportar e o direito do meu cliente vai ficar sujeito a fazer isso. Qual é o prejuízo que eu, como advogado, tenho nessa hipótese? O meu prejuízo é imenso. Por que é imenso? Porque eu terei que produzir prova de todos os tipos. Porque eu não sei o que o tribunal vai querer. Se cai numa Câmara, o tribunal entende que a perícia é relevante. Se cair em outra Câmara, ele entende que a testemunha é que é relevante. Então, eu, como advogado, diante desta incerteza, eu não posso deixar o direito do meu cliente sucumbir, porque não tomei ciência de como é que era exigível para o caso, a situação mais... Então, eu, como advogado, acabo produzindo e pedindo tudo que é situação, para evitar que, mais adiante, alguém possa dizer do meu recurso, olha, faltou isso, não faltou aquilo, gostei daquilo, não gostei daquilo. Tá? Então, eu não posso dar esse tipo de margem. Consequentemente, qual é o preço que paga? O processo fica um processo absurdamente volumoso. Volumoso.
e eu acabo pedindo tudo, exigindo tudo, porque eu não sei, né, aonde ele vai ser julgado. Agora, vejam bem, se o advogado, no início do processo, é o que está dizendo a lei, pede uma tutela provisória, pede uma liminar, desta liminar, se ela não for concedida, o autor agrava. E ao agravar, é o que diz o parágrafo único do 930, ele tornará o relator e aquela Câmara prevento, o que significa dizer que todos os demais e eventuais agravos ou a própria apelação lá no futuro, ela deverá ser remetida para aquela Câmara e para aquele relator. Certo? Para aquela Câmara e para aquele relator. A única hipótese disso não ocorrer, de acordo com o regimento interno do tribunal, o que é um erro, é se o relator se aposenta. Se ele se aposentar, o próximo recurso terá que ser redistribuído e pode cair numa outra Câmara. Eu tive uma situação dessas que foi desastrosa. Um agravo caiu numa Câmara, se julgou adequadamente, se conheceu a fundo o processo. Um ano depois, o relator se aposentou e, quando 4 anos depois houve a sentença, ela foi redistribuída e, ao ser redistribuída, ela caiu numa outra Câmara que não dominava e não conhecia o assunto. Foi um desastre. Foi um desastre. Certo? Foi um desastre. Então, isso é muito importante para o advogado. Porque quando o advogado pede a tutela provisória e agrava, ele descobre uma das coisas mais relevantes para o processo. Eu costumo brincar e dizer o seguinte, eu pergunto para os advogados, quando vou dar palestra, às vezes no interior, eu pergunto para os advogados, qual é a pergunta do milhão para que tu possa ter uma previsibilidade, uma segurança de que a tua causa pode ser ganha? Qual é o critério? Os advogados não sabem na discussão. Dizem, olha, a discussão é esta, é aquela, funciona desta maneira, funciona daquela maneira. A pergunta do milhão é a seguinte: quem vai decidir o meu processo? Se eu consigo descobrir quem vai decidir o meu processo lá no início, porque eu agravei e tornei aquele relator prevento, a minha probabilidade, a minha chance de êxito é muito importante. Por isto, na prática, eu tenho pedido sempre tutela provisória, porque daí já torno prevento o relator. Com que finalidade? Com que finalidade? Vou mostrar por quê. Porque não estou burlando a ideia de juiz natural. É que diante desta justiça lotérica que às vezes nós nos encontramos, eu sou obrigado a defender os direitos do meu cliente. E não posso correr o risco. Vou dar um exemplo. Eu entrei uma vez com uma tutela antecipatória, pedi tutela antecipatória, o juiz não concedeu, eu entrei com agravo, tornei prevento o tribunal. Certo? E ao tornar prevento o tribunal, o processo continuou. Em determinada audiência, o juiz disse o seguinte: não cabe aqui, né, produção da prova pericial. Na audiência eu digo, doutor, eu gostaria da prova pericial. O juiz diz, doutor, isto aqui não é matéria para prova pericial, isto aqui já está esclarecido desta hipótese, essa prova documental, isto aqui já está esclarecido, eu vou indeferir a prova pericial. Aí eu disse para o juiz, olha, doutor, perfeito, o senhor tem essa probabilidade, só que acontece o seguinte, este processo
e os recursos relacionados a eles estão prevendo a Câmara X. E, de acordo com a Câmara X, o relator que está prevendo é o relator Y. E eu tenho aqui, porque eu tive o cuidado de analisar a jurisprudência daquela Câmara, e aquela Câmara entendia que, naquelas hipóteses, a prova pericial era absolutamente essencial. E aí eu juntei este acórdão, fui para a audiência e o juiz diz, olha, eu não entendo relevante. Eu digo, perfeito, mas este processo vai ser julgado por este relator. E este relator entende que a prova pericial é absolutamente essencial. Está aqui o acórdão, doutor. Está aqui o acórdão dele e está aqui ele prevendo, porque tem este recurso, ele está prevendo. E quando este processo bater lá no tribunal, eles vão mandar baixar para produzir a prova pericial. Eles vão mandar baixar para produzir a prova pericial. O juiz olhou e, no caso concreto, o juiz olhou e disse, bom, então, diante desta situação, defiro a prova pericial. Pergunto eu para vocês, vocês acham que se eu não tivesse tido esse cuidado de entrar com uma liminar, de entrar pedindo uma liminar, de ter agravado, tornado prevento, ter analisado a jurisprudência, ter identificado a necessidade da prova pericial, vocês acham que o juiz de primeiro grau iria definir a prova pericial? Claro que não. E veja o prejuízo que isso poderia ocorrer, porque hoje, pelo novo CPC, em deferimento de prova, não cabe agravo de instrumento. Então, eu só poderia me resignar em relação a isso daqui a 2, 3, 4 anos através da apelação. Olha o prejuízo que isso poderia gerar para o meu direito. Então, vejam que nesta hipótese eu tive este cuidado e com isso eu ganhei alguns anos. Olha a importância do parágrafo único do 930. Certo? Outra questão importante diz que incumbe ao relator negar provimento ao recurso contrário à súmula do STJ, STF ou do próprio tribunal, lá no artigo 932, inciso 4, letra A, B e C. Tá? Ou então, após as contrarrazões, dar provimento ao recurso favorável a esta súmula. Tá? Então, eu já estou resumindo o que está lá no 932, certo? Inciso 4, e destacando que isso, o relator, no meu recurso, ele pode negar provimento de plano ao meu recurso, se ele não estiver, ou falando no sentido mais correto, ele pode negar aqui provimento ao meu recurso que for contrário a uma súmula, porque ela não vai, o recurso não tem chance nenhuma de prosperar, porque a súmula deve ser aplicada. Tá? Se tiverem alguma dúvida, é só me perguntar. Outra questão a ser também destacada na ordem dos processos do tribunal é o problema do saneamento de vício. Né? Aqui, lá no parágrafo único do 932, é fundamental, porque estabelece que o relator pode sanar qualquer vício do recurso antes de declarar a inadmissibilidade do mesmo, ou então permitir a complementação de documentos. Isso é fundamental. Isso foi uma norma introduzida agora, que é fundamental, e diz o seguinte: antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. Tá? Isto é fundamental. Isto é fundamental. Porque antigamente funcionava assim. A pessoa entrava, por exemplo, com o agravo tem os documentos, nós vamos dizer, obrigatório e os facultativos. Não foram poucas as hipóteses que eu tive que recorrer no tribunal, porque o advogado interpôs o recurso de agravo, juntou as peças obrigatórias que a lei exige e juntou as facultativas que ele entendeu que era necessário para influenciar o juiz.
O que acontece? O tribunal, num caso concreto, uma relatora disse, olha, não vou conhecer do recurso, porque eu entendo necessário o recurso de folhas, me lembro até hoje, de folhas 148. Como no agravo não era eletrônico na época, não estava juntado, eu não conheço do recurso. Eu não conheço do recurso. Tá? Aí o advogado me contratou, eu fui lá, falei com a desembargadora e digo o seguinte, olha, doutora, então a senhora dá um prazo de 5 dias para que possa juntar o documento, para evitar um problema maior. Né? Já que a peça é facultativa e em realidade, o documento de folha 148 nada tem a ver com o caso. Nada, não tem a ver. Tá? E a desembargadora disse, não, isso era dever do advogado e não tem, e acabamos perdendo o recurso, porque ela entendeu que aquilo era essencial e não era essencial. Qual era o problema que isso gerava? Com base nesta decisão, o que eu fazia como advogado? Para evitar problema, todos os meus recursos de agravo, eu juntava o recurso, o processo completo. Então, chegou situações em que o meu agravo tinha 7 volumes. E aí, os meus amigos desembargadores diziam, Darcy, tu tá ficando louco? Para que juntar 7 volumes? Para que juntar 7 volumes? Isso não gera um problema. E aí eu tirava da minha pasta a decisão da relatora que dizia, para evitar que depois alguém diga, algum relator diga que faltou o documento de folha tal e não vai me dar a oportunidade para apresentar. Eu não vou correr esse risco. Então, vocês com essas decisões estapafúrdias, obrigam os advogados a juntar todo o recurso, todo, para não correr o risco. Agora, isso não é mais essencial. Então, agora se deram conta de que se juntava todo o processo. Então, tu imagina, na época, tu juntava processo 5 volumes, tu entrava com um agravo, tu interpunha um agravo e mais 5 volumes. Depois devolvia, ficava apenso, já tinha 11 volumes. Os 5 do processo e mais um, e assim o processo ia. Tá? Então, agora não é mais necessário. Então, antes do relator considerar inadmissível o recurso, se ele entender, né, que existe algum vício sanável ou algum documento que ele considere essencial, ele deve oportunizar a parte. Esta é a ideia de contraditório, porque a ideia de contraditório pressupõe que o juiz, e não as partes, que o juiz coopere com as partes, faz parte do contraditório. Não há um princípio da colaboração das partes para com o juiz. Ah, mas o que está lá no artigo 6º, basta ler o que eu escrevi nos comentários ao Código de Processo Civil, organizado pelo Cássio Scarpinella, da editora Saraiva, relacionado a este artigo, para vocês verem que isto é uma complementação do contraditório. O juiz, então, tem esse dever de esclarecimento, tem esse dever para com as partes de não permitir o julgamento do recurso considerado inadmissível sem a análise, sem oportunizar a sanação do vício ou a complementação do recurso. Tá? Muito bem. Isso é bastante importante. Outra hipótese. Em homenagem ao contraditório, se sobrevier no julgamento do recurso questão superveniente ou matéria de ofício, o juiz agora é obrigado a ouvir antes as partes. E isto é fundamental. Isso está lá no 933. Olha só que interessante. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício, ainda não examinada, que devam ser consideradas no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 dias. É o contraditório sendo aplicado ao tribunal. Como regra geral, isto nem precisaria, porque isto é uma duplicidade do que está no artigo 10º. Porque o artigo 10º do CPC, que trata do contraditório,
ele é muito claro ao dizer que o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição, em grau algum, primeiro e segundo, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria da qual deva agir de ofício. O 10 já está muito claro, mas conversando com o pessoal da comissão, eles disseram que ficaram com receio que o tribunal não aplicasse a regra do artigo 10 e entendesse que a do artigo 10 seria só para o juiz de primeiro grau. Então, o que se fez? Se reproduziu o artigo 10 dentro da ordem dos processos dos tribunais, dizendo que, no julgamento do recurso, se sobrevieram a matéria que não foi discutida e trabalhada pelas partes, o tribunal tem o dever de, antes de julgar, comunicar às partes, a fim de que elas possam influenciá-lo, evitando com isto uma decisão surpresa. Evitando com isto uma decisão surpresa. Tá? Isto aí também, tá, vale lá no 927, parágrafo 1º, que diz: os juízes e tribunais observarão o disposto no artigo 10 e no 489, parágrafo 1º, quando decidirem com fundamento neste artigo. Certo? Estabelece para 1º 927. Então, isso é algo muito importante hoje. Antigamente, antes de surgir o 933, né, as pessoas discutiam, não foram poucas as vezes que eu cheguei no tribunal trabalhando uma questão aprofundada. O desembargador olhava para mim e dizia o seguinte: olha, maravilhosa a tua defesa, porém eu vou aplicar o decreto-lei X. Ninguém nunca tinha falado no decreto-lei. Ele tirava o decreto-lei da algibeira e aplicava o decreto-lei. E nós ficávamos todos assim, mas vem cá, eu nem pude falar sobre decreto-lei, agora o legislador disse: olha, tu pode, de ofício, se valer do decreto-lei, contudo, antes deve dar a oportunidade para que as partes possam falar sobre o decreto-lei e assim poder te influenciar. Isto é muito importante no julgamento dos recursos no tribunal. Outra questão fundamental da ordem dos processos do tribunal diz respeito à sustentação oral no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sob tutelas provisórias, sejam elas de urgência ou de evidência. Está lá no 937, inciso 8º, que diz lá o caput do 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra sucessivamente ao recorrente e ao recorrido, e nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do 1021. E aqui traz, então, na apelação, no recurso ordinário, no recurso especial, extraordinário, divergência e rescisória. E acrescentou uma questão muito importante, que é inciso 8º. No agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sob tutela provisória de urgência da evidência. Então, em todas essas hipóteses agora de tutela provisória, em que a parte interpõe o agravo, este agravo permite sustentação oral. Este agravo permite sustentação oral. Isto é importantíssimo, porque a sustentação oral é a possibilidade que a parte tem de oralmente, no dia da sessão, após o relatório estabelecido pelo relator, apresentar os seus fundamentos, destacando o que ele entende de mais importante. Mas qual é a importância? Isso não muda nada. Muda. Porque, às vezes, o relator conhece o processo. O revisor conhece o processo. Mas o vogal, o terceiro, não conhece o processo, porque ele não teve acesso. Ele vota baseado principalmente na opinião do relator e do revisor. Então, às vezes, a minha sustentação oral pode ser importante para destacar um ponto a ele, a fim de que ele se dê conta e diga: olha, eu vou divergir, eu peço. Eu já tive
Algum tempo atrás, agora no final do ano, teve um processo interessante em que eu sustentei oralmente e o revisor pediu vista. Pediu vista do processo. Diante dos argumentos expostos pela tribuna pelo advogado, eu gostaria de examinar melhor este processo. E aí ele pediu vista para examinar melhor esse processo. Então, isso é muito importante na prática. E na tutela provisória, às vezes, se decide questões importantes. Vocês imaginem tutela provisória no direito de família, questões relacionadas a alimentos. Então, nas câmaras de família, agora, questões relacionadas a alimentos, em tutela provisória, cabe sustentação oral. Cabe sustentação oral. Olha a importância disso para a concessão ou não dos alimentos, para a atribuição de efeito suspensivo ou não. Ah, outra questão. Cabe também sustentação oral no agravo interno, interposto contra a decisão do relator, que extingue uma ação rescisória, um mandado de segurança e a reclamação, cuja competência seja originária dessas ações do Tribunal de Justiça. Isso está lá no parágrafo 3º do 937, e isso é importantíssimo. Também caberá sustentação oral, diz o parágrafo 3º, nos processos de competência originária previstos no inciso 6º, na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação. Tá? Cabe sustentação oral no agravo interno interposto contra a decisão do relator. É que nestas hipóteses o processo é de competência originária do tribunal, e aí o relator monocraticamente pode decidir. Quando ele decide monocraticamente, pelo 1021, a parte entra com agravo interno. O agravo interno, por natureza, não permite sustentação oral. Mas quando a decisão do relator tratar-se destas hipóteses de rescisória, mandado de segurança ou reclamação, cuja competência originária é do TJ, esta decisão monocrática que ensejou o agravo interno, este agravo interno permite sustentação oral. Permite sustentação oral. Então, veja, é uma hipótese em que cabe sustentação oral num agravo interno. E que as pessoas, às vezes, não se dão conta desta situação. Outra questão a ser destacada, né, é que é permitida também a sustentação oral por videoconferência, se o escritório de advocacia... Esqueçam agora a época da pandemia. Se o escritório de advocacia estiver em outra cidade. Parágrafo 4º. Veja que o parágrafo 4º já previa a possibilidade de sustentação oral via videoconferência. Diz lá, é permitido ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal, realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão. Isso é muito comum na Justiça Federal, no Tribunal Regional Federal, que tem todo um aparato que já funciona muito bem, porque na Justiça, no nosso Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que abrange Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, às vezes é muito oneroso e custoso o advogado sair do Paraná, de uma cidade do interior do Paraná, pega um voo, por exemplo, imagine, esses tempos eu fui dar aula na pós-graduação, no mestrado em Cascavel. Então, o advogado teria que sair de Cascavel, são quase 700 quilômetros até Curitiba, ele sairia de Cascavel, pega um voo de quase 1 hora até Curitiba, e depois de Curitiba, espera tanto tempo, pega um voo até Porto Alegre para vir aqui fazer o julgamento. Ao passo de que ele, em Cascavel, poderia fazer sustentação oral exatamente como eu estou fazendo agora com vocês. Então, a lei previa esta hipótese. Na Justiça Estadual, isso era muito mais difícil. Então, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que aí abrange o Rio Grande do Sul, porque o Tribunal de Justiça, cada estado vai ter um. Paraná vai ter o Tribunal de Justiça dele, Santa Catarina, o Tribunal de Justiça. Então, imagine, por exemplo, o advogado se deslocar de Uruguaiana para vir fazer uma sustentação oral aqui. Então, ele poderia pedir, olha, eu fico no meu escritório e faço a sustentação oral, acompanho o julgamento e faço como eu estou fazendo agora a sustentação oral. Isso é permitido. O problema é que os recursos tecnológicos, às vezes, do Tribunal de Justiça, o tribunal terá que estar aparelhado para isso. Não estava. Agora que estamos em época de pandemia,
em época de pandemia, e eu estou falando agora 21 de maio de 2020, que os tribunais começaram, a partir de abril, com a regulamentação do próprio Supremo Tribunal Federal, que começou a se difundir a possibilidade de videoconferência para fins de sustentação oral no próprio Supremo. O Supremo autorizou esta possibilidade lá. Então, agora, os tribunais de justiça estão tentando se aparelhar, buscar equipamentos, buscar programas, sistemas que permitam que o advogado possa fazer sustentação oral desta mesma forma, que ainda hoje está mais difícil, porque os tribunais não têm. Os tribunais de justiça, considerado primo pobre, não têm condições econômicas ainda de trazer esta possibilidade, segundo o argumento deles próprios. Tá? Outra questão a ser destacada, tá, é que o voto vencido hoje faz parte do voto para todos os fins legais, inclusive para o pré-questionamento, como prevê o parágrafo 3º do 941. Qual é a importância disso? É que, com isso, se elimina a possibilidade dos embargos, tá, declaratórios para fins de pré-questionamento. Os embargos declaratórios para fins de pré-questionamento. Olha o que diz o 941, parágrafo 3º. Diz lá o 941. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acordo o relator ou o vencedor, ou se vencido, o autor do primeiro voto vencedor. Parágrafo 3º. O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acordo para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento. Porque antigamente, quando não havia esse parágrafo 3º 941, a parte tinha que entrar com embargos declaratórios para pré-questionar esta questão, para que ela eventualmente pudesse ser conhecida no recurso especial. Por quê? Porque no recurso especial, obrigatoriamente, toda a matéria tem que ter sido pré-questionada. Se não foi pré-questionada, não poderia ser objeto do recurso. E se o advogado anteriormente esquecesse, porque o voto era vencido, não se preocupou, esquecesse de interpor os embargos declaratórios, sendo ele relevante para o julgamento do recurso especial, o ministro não poderia conhecê-lo, porque ele não havia sido pré-questionado. Então, agora, diz o legislador que ele fará parte do voto do relator e, para todos os fins, ele considerar-se-á pré-questionado. Isto significa dizer que, se o relator entender relevante a trabalhar este fundamento, ele poderá fazê-lo, porque o óbice a esta súmula estará superado. Estará superado. Tá? Outra questão importante, tá, é o 942. Tá? É o 942. Tá? O 942, né, trata da seguinte história. É a desformalização aqui do chamado... Desculpa. Especificamente, a desformalização, antigamente havia um recurso chamado embargos infringentes. Ele se via quando havia um julgamento não unânime para fazer com que aquele voto vencido, tá, no julgamento de o órgão hierarquicamente superior, que era julgamento por 5, prevalecesse sobre o julgamento da Câmara. Agora, não há mais embargos infringentes, tá? Como se pode perceber lá no próprio 994, não há mais embargos infringentes. Mas hoje, o que se chama de técnica de julgamento ampliado, que é o do 942. Tá? O que diz o 942? Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designado com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos do regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos
julgadores. Tem 4 parágrafos e 3 incisos. Não tem como trabalhar a exaustão, mas vou dar a ideia disso aí. O que acontece agora? Se no julgamento da apelação não for unânime, for 2-1, pedir danos materiais, o tribunal entende que eu tenho direito a danos materiais ou não por 2-1. Agora, eu não preciso mais interpor recurso infringente, porque não existe o recurso. Agora, esta técnica de julgamento estendido, automaticamente, em havendo esta divergência, né, um voto vencido, automaticamente o processo passa para o julgamento, né, de um julgamento estendido, através, né, vai depender da composição do tribunal, se vão chamar as câmaras reunidas ou turmas, né, cada COG vai estabelecer. E aí o que acontece? Então, nesta hipótese, julgador da Câmara 3. Tá? E nós vamos trabalhar agora, seria a junção de 2 câmaras, que seriam 6 e mais o presidente, são 7 julgadores nesta hipótese. Então, este julgamento estendido, ele será apreciado pelas câmaras. Porque vocês sabem, por exemplo, que no tribunal, uma câmara, ou seja, a primeira e a segunda câmara, vão compor, né, a primeira turma, ou a primeira câmara reunida. A segunda e a terceira vão compor a segunda. Tá? A primeira e a segunda, a terceira e a quarta compõem a segunda, a quinta e a sexta compõem a terceira, e assim sucessivamente. Então, no julgamento das câmaras reunidas, tá? No julgamento delas, o que acontece? Esta discussão passa para lá. Então, vejam bem, eu perdi por 2-1 o meu recurso de apelação. Agora ele vai ser reapreciado pelas câmaras reunidas. Ou pelas turmas, como quem? Dependendo do tribunal que você esteja. O que acontece? Ele será rediscutido novamente pelos 3 que fizeram parte e mais a outra Câmara que compõe este julgamento colegiado ampliado. Tá? E aí, veja que interessante, eu posso fazer novamente sustentação oral, porque ampliou a composição dos julgadores. Eu posso fazer novamente sustentação oral. Tá? E agora, eu posso reverter aquela decisão anterior. Então, perdi por 2-1, eu posso ganhar por 4-2. Eu posso ganhar por 4-2. O presidente vota só na questão de empate. Eu posso ganhar por 4-2. E isso é muito importante. Porque isso trouxe agora esta possibilidade para os advogados, essa subida automática. Tem questões complicadíssimas disso aí, porque é uma novidade. Então, por exemplo, eu peço dano material e moral. A divergência deu só no dano material. No dano moral, todos concordaram. Mas tem predominado o entendimento de que levam todas as questões, porque o julgamento não finalizou. Inclusive, quem votou num sentido pode mudar o seu voto, porque é a continuação. Pode mudar o seu voto. E veja bem o cuidado, já tive uma situação assim, a parte teve divergência no que se refere, por exemplo, a dano material, dano moral não teve divergência. Então, ele vai para a sessão estendida, né, para o julgamento estendido, e se preocupa em trabalhar só aquela questão que houve divergência. E aquele ganhou, ele diz, não vou nem me preocupar porque eu ganhei por 3-0. Só que leva todo o julgamento. E no caso concreto, a pessoa pode perder o que ganhou por 3-0, porque não teve cuidado, olha, não vou trabalhar isso agora na ostentação oral, nem nos memoriais, porque eu já ganhei por 3-0. Só que isto volta tudo novamente. E aquele resultado de 3-0 pode ser modificado agora. Inclusive, quem votou pode modificar diante dos argumentos trazidos pelos novos desembargadores.
Então, tem questões aí muito complexas que eu não tenho tempo agora para colocar e destacar. Tá? Se criou aqui também o incidente de assunção de competência, quando houver relevante questão de direito com grande repercussão social, sem a repetição de muitos processos. Está lá no 947. Qual é a finalidade disso? É que o acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os juízes e os órgãos fracionários, exceto se houver tese diversa, como determina o parágrafo 3º do artigo 947.